Dom Isso aí. Chicla. Eu? Que nome maravilhoso. Dom Chicla. Dom Chicla é um nome artístico que eu recebi aí de um amigo, porque se incomodava com o outro nome artístico, que era Chiclete. E aí ele pegou e falou, ele disse, não, você não pode ser Chiclete. Chiclete já existe, Chiclete com banana, Chiclete Adams, é o POC. Você não é Chiclete, você é Dom Chicla. Foi Leandro Lopes. Leandro Lopes, um cantor que veio aqui para Salvador substituir Tomate na banda Rapazola. E aí quando eu conheci Leandro ele pegou e falou, não, Chiclete não, você é Dom Chicla. E aí, a partir daí eu fui, como sou adepto do Candomblé, você sabe que aqui na Bahia a gente tem que pedir permissão, tem que perguntar ao IFA se era isso mesmo, porque tem que ter respeito pelo nome que se usa, é o nome que você vai carregar. Exatamente. E aí eu perguntei, fui no IFA e o IFA alafiou. Falou, é isso aí, a partir daí você usa esse nome, Dom Chicla. E aí até Dom Chicla. Então a Bahia te batizou com esse nome. É um rebatismo, né? Sim, um rebatismo. Porque você vem do Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Você nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro. É um baiano que nasceu no Rio, né? Sou da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Cara. Baixada Fluminense. Eu morei no bairro Bento Ribeiro. E depois eu vim saber que nesse bairro Bento Ribeiro moraram o Seu Jorge. E foi o bairro que Ronaldinho, o fenômeno, nasceu, né? Só craque. E aí eu sou mais canela seca do que nasceu lá, né? Daquela galera lá. E então eu tenho... A Bahia, eu costumo dizer isso, né? Meu pai e minha mãe são baianos, né? Meu pai é sambista, minha mãe foi bailarina do balé folclórico e eu nasci no Rio. Então a obra está toda completa. Então é isso mesmo, você é um baiano que nasceu no Rio. Eu nasci no né? Rio. Pai e mãe, a árvore é baiana, né? É. Aí o fruto, pá, Isso. surge ali no Rio de Janeiro. Eu acho então, que teve alguma coisa espiritual, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Então, eu gosto sempre assim de perguntar, de começar querendo saber quem é essa pessoa com quem eu estou falando lá na sua origem. Então, vamos voltar um pouquinho mais lá para o Rio, assim, na sua infância, seu pai, sua mãe, o que você tiver na memória de seus avós, parentesco, a vizinhança ali na sua infância, para entender um pouco melhor você. É o seguinte, Ricardo de Lima Silva, que nasceu em 23 de março de 1972, na cidade do Rio de Janeiro, no Hospital Carlos Chagas. E minha mãe, na época lá no Rio, trabalhava como doméstica, né? Minha mãe sempre foi uma mulher que esteve à frente do tempo dela. E ela e meu pai, eles não conseguiram se compatibilizar, porque meu pai músico da noite e minha mãe também da arte, sabe? Então essa coisa assim, não, tipo que minha mãe precisava seguir a carreira dela e meu pai seguia a dele. Minha mãe ficou no Rio, né? Porque o balé folclórico, na época, eu lembro que o balé folclórico estava no Rio. E minha mãe falou para meu pai, eu não vou voltar mais, eu vou ficar aqui. Só que meu pai não sabia que minha mãe já estava grávida. E aí, quando meu pai veio saber, né? Porque naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas. Então, quando meu pai veio saber, na verdade, eu já tinha nascido no Rio. E aí fiquei lá no Rio com minha mãe até os 8 anos, minha mãe trabalhando com teatro, doméstica, aquela correria de sempre que as mães pretas têm, né? E eu lembro que quando a gente morou em Marechal Hermes, morou no Morro, Dona Marta, né? E moramos na Vila Rica. São os lugares que eu me lembro que minha mãe falava para mim. Minha mãe trabalhava numa casa de militares, porque eu lembro que a gente morava no condomínio da Aeronáutica. E minha mãe trabalhava, era doméstica nessa casa, muito bem tratado, né? Meu apelido era Preto Cheiroso, dentro lá do quartel, lá com os oficiais. Todo mundo gostava de mim, gostava de minha mãe. Então a gente viveu, na época da ditadura, por incrível que pareça, vivemos um momento de muita dureza, mas também nós vivemos um momento muito felizes lá no Rio. E aí, com 8 anos, perto de fazer 9, eu vim para Bahia. Sambar. Sambar, que maravilha. Veio né? cedo para cá, que bom também. Minha né? família... Sua mãe retornou, é isso? Minha mãe retornou. Minha mãe retornou e me trouxe, né? E também precisava da ajuda de meu pai, né? Para poder me criar. E só que meu pai, quando minha mãe chegou, a agenda de meu pai estava triplicada. Se naquela época ele não tinha tempo, quando eu estava com 8 anos, ele não tinha mesmo.
Então, eu fui criado, na verdade, pela família Nobre Brito, que é a família que adotou minha mãe. Minha mãe é adotada, né? Então, a família Nobre Brito, a família do Garcia, é muito conhecida, de advogados, professores. E eu lembro que minha mãe falava, eu não quero que meu filho seja um batuqueiro, só um batuqueiro. Eu quero que ele toque, mas eu quero que ele entenda o que ele está fazendo. Eu lembro que ela sempre falava isso. No meu aniversário de 12 anos, ela falou para mim. Ela disse assim, eu quero que você seja músico, mas eu quero que você seja um músico que estude, sabe? Que saiba quanto estão te pagando. Minha mãe tinha sempre consciência, né? Das coisas da vida, tudo. né? E aí eu fiquei sendo criado pela família Nobre Brito. Mas o Beco do Garcia, que era o beco onde tinha um samba, me atraía demais, né? Então eu ouvia aquele chamado do samba. Sua mãe já sabia, né? Minha mãe já você sabia. vai pro samba que não tem jeito, mas tem que estudar. Mas né? justamente, então eu agradeço a minha mãe por isso, muito, porque o conhecimento me salvou. Eu sou um cara hoje que o conhecimento me salvou. A música, ter nascido músico, eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu hoje, aos 30 anos de carreira, eu me sinto um aluno que a música já conhece. Eu sou um aluno que a música já conhece, né? Então, eu me sinto feliz pelo fato de ter sido salvo pela música e pelo conhecimento. O conhecimento realmente salva. Então, a felicidade é essa. Tem um escritor que eu não lembro o nome, que ele fala que acho que a maior riqueza do ser humano é o conhecimento. A maior, não tem outra. Não tem outra. Meu avô, o pai de meu pai, ele era analfabeto, né? Mas ele tocava piano. Ele aprendeu porque ele era sapateiro na Barra. E um cliente dele, que era da aristocracia na época de Salvador, gostava muito dele. E aí sempre levava ele para tomar chá da tarde, quando ele podia se desocupar na Barra. E nessas idas, meu avô aprendeu a tocar piano. Minha tia, um dia desse, me falou e eu não sabia dessa história. E inclusive eu me interessei em pesquisar mais sobre a família de meu pai e a família de minha mãe. A família de meu pai me interessa mais porque a família de meu pai é a família que traz a música para dentro da família da gente. E quando eu ouvi a história do meu avô, que meu avô tocava piano mesmo sem saber ler e escrever, eu fiquei aí que bateu um start. E agora eu estou atrás disso, atrás dessa pesquisa com os meus primos que são músicos, com meus irmãos por parte de pai que são músicos, com minhas tias, meus tios, pesquisando para poder saber um pouco mais da origem da família Francisco da Silva, que é a família de meu pai lá do Garcia. Que maravilha. Pode tudo. Pode.